Amém, Senhor. Amém, queridos. Aleluia. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então eu gostaria de partilhar na aula de hoje a respeito da administração de Deus no mundo. Como é que Deus administra a matéria inanimada, ventos, o ar, como é que Deus administra essas coisas, como é que Deus administra as criaturas irracionais, a bicharada toda, como é que Ele cuida disso, como é que Ele administra o homem e como é que Ele administra os anjos. Como é que, o que a Bíblia ensina sobre a administração de Deus dessas coisas. A Bíblia diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, tudo está sob o domínio e sob o governo dele. Nada, absolutamente nada, escapa aos olhos de Deus e aquilo que Ele faz. Vamos imaginar que Deus criou o mundo, que Ele planejou certas leis, que os cientistas chamam de leis impessoais, ou seja, são leis da natureza que regem o mundo. E vamos dizer que Deus criou o mundo, criou essas leis e se afastou. O que nos garantiria que o mundo não seria destruído? O que é que ia nos garantir? O que é que pode nos garantir que parte da Antártida se derreta e inunde determinados países, ou uma porção da terra, ou às vezes toda a terra? Nós temos um caso pessoal muito próximo de nós agora, numa cidade do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, deu uma seca, a cidade está em seca ainda, e o que aconteceu? O rio, é uma cidade litorânea, e o rio secou. O que acontece durante o dia, quando o mar sobe? O mar está entrando cerca de 8 quilômetros para dentro do rio, por causa do desnível. Os rios estão acima do mar. Secou, o mar está entrando para dentro. O que nos garantiria que isso não poderia acontecer de forma mais intensa sobre o mundo todo, já que o mundo é governado por leis impessoais, digamos assim? O que nos garante que a terra não esquente a tal ponto que acabe comprometendo a sobrevivência nossa aqui, queridos? E entendamos o seguinte: vamos esquecer a natureza, vamos pensar no ser humano. Na ocasião em que a Guerra Fria acabou, em que Estados Unidos e Rússia pararam de brigar, havia no mundo cerca de 100, havia no mundo bombas em número suficiente, bombas nucleares, para destruírem o mundo cerca de 100 vezes. Por que um insano não apertou uma meia dúzia de botão desse? Por que isso não aconteceu? Você quer ver por que não acontece? Abra em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Eu estou repetindo o final da última aula. Na verdade, este é o início desta. Eu aproveitei na última aula e falei um pouquinho sobre esse texto. 1, versículo 3, diz assim: Ele, Jesus, que é o resplendor, um pouquinho antes de Apocalipse, o livro de Hebreus, pouco antes de Apocalipse. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, o ele ali é Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Queridos, o que sustenta a terra? A palavra do seu poder.
Se Deus diz para a geleira na Antártida, rompa, se desfaça, o que ela faz? Ela rompe e se desfaz. Se depois dela ter rompido, Deus diz para ela, pare e volte, a ciência pode não explicar, mas ela para e ela volta. Porque tudo, segundo as Escrituras, é sustentado pela palavra do poder de Deus. Nada foge à palavra do poder dele. Tudo é governado por ele. Vamos dar uma olhadinha. Deus governa a matéria inanimada. O que eu estou falando por matéria inanimada? Eu estou falando a luz, a água, o tempo, o vento, tudo aquilo que é inanimado. Deus governa. Vamos olhar as Escrituras para vermos isso. Gênesis 1:3. Gênesis 1:3. Diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que a luz passou a existir? Porque Deus falou. Quem governa a luz? Ou melhor, vou mais longe. Quem criou a luz? Deus. Ele criou. Ele governa. Vejam o versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. O que Deus diz para as águas? Se reúnam num só lugar, para que a porção seca apareça. Aí eu pergunto para vocês, os cientistas sugerem que a Terra era um único bloco de terra, 90% de água, 10% de terra, e que esse bloco foi se desprendendo. Tanto que no formato, se você for juntar, tem uma certa semelhança. Dá para a gente pensar isso. Agora, quem fez isto? Porque ele falou assim, ajunte-se a água num canto para que apareça a terra seca. Foi ele que fez. A palavra nos ensina isso. E nós, com uma fé simples, cremos nisso. Não dá para tirar a simplicidade da fé. A gente crê na maneira pela qual Deus fez. Vejam o versículo 11. O final do versículo. E assim se fez. E aí vai aparecer uma repetição muitas vezes. Queridos, Ele que é o resplendor exato, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus diz, e a palavra dele sustenta todas as coisas, e assim se fez, porque simplesmente Deus disse e Deus ordenou. Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Um dos textos que me chamou a atenção no início da carreira cristã é um texto, se não me engano, em Coríntios, que diz assim, foi citado no Congresso de Missões semana passada: Deus chama à existência o que não existe. Sejam as coisas inanimadas como a luz. A luz não existia. Ele falou, ele chamou à existência o que não existia. Tanto quanto ele chama à existência uma conversão que não existe. Ele chama à existência uma libertação onde há escravidão. Ele chama à existência coisas que não existem. É impossível, não há o que fazer, não tem como agir. Deus não precisa e não depende de nada. Ele apenas fala. E tudo passa a existir segundo a vontade dele. Que Deus tremendo. Vejam no caso de Noé, vamos voltar lá para Gênesis. Olha que interessante, no caso de Noé, capítulo 6,
Versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. O que Deus disse? Que iria destruir a terra com água. Veja capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Aí, queridos, eu pergunto para vocês, uma determinada localidade, uma igreja é inundada por muitas águas, e a igreja perde toda a aparelhagem de som dela, digamos assim. Quem fez isso? Ou eu acredito que Deus governa a água, ou me dá desespero. Queridos, Deus governa tudo. É certo que nem sempre a gente entende o que Ele faz, mas Deus governa todas as coisas segundo a sua vontade. Digamos que tem um irmãozinho lá em São Paulo, lá inunda muito a cidade, né? Digamos que tem um irmãozinho lá em São Paulo que fez um esforço enorme e conseguiu lá comprar o primeiro carrinho dele aos 40 anos de idade. Comprou lá um golzinho e está feliz demais com esse golzinho. Ele vai para a igreja e no caminho de volta ele pega uma inundação. E nessa inundação ele perde o carro. Aí eu te pergunto, quem governou aquela água? Oh, queridos, ou você vai falar que foi a prefeitura de São Paulo, ou você diz que foi Deus. Porque Ele governa todas as coisas segundo a sua boa vontade. Todas as coisas Ele governa. Então toda a matéria inanimada está sob o cuidado de Deus. Vamos mais. Vamos pensar no caso das 10 pragas. Mediante uma ordem dele, a luz se fez trevas. Vocês se lembram de uma das pragas? Uma ordem dele, a luz se fez trevas. E eram trevas tão espessas, que a Bíblia diz que as pessoas podiam pegá-la com a mão. Era uma negridão tão grande, que as pessoas podiam pegá-la com a mão. Quem fez isso? Deus. E aí eu me lembro do Salmo 139, que diz assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aí fala mais alguma coisa e diz assim: a luz e as trevas são a mesma coisa para ti. Lição que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Querido, você está com medo da noite por quê? Porque para Deus a luz e a noite é a mesma coisa. E esse Deus habita dentro de você. Ele está dentro de você. Entendamos essa verdade simples que a Escritura nos ensina. Mediante uma ordem dele, a água foi feita em sangue. É certo que, por uma ação maligna, James e Jambres, citados depois na epístola, se não me engano, aos Colossenses, eles eram magos, eles eram feiticeiros, eles também transformaram água em sangue. Por quê? Porque o diabo pode imitar algumas coisas que Deus faz, apenas algumas. O fato é que Deus, sobre uma palavra dele, ordenou e a água foi feita em sangue. Que mais? Choveu granizo, que matou todo o rebanho e destruiu todas as árvores, toda a planta. Não havia planta no Egito. Por quê? Porque Deus ordenou uma chuva de granizo. Quem controlou então a nuvem que chegou até aquele lugar, que mediante todo o trabalhar da água lá, virou granizo e caiu em chuva de pedra? Quem controlou isso? Deus controla todas estas coisas. Só que lembrem de uma coisa:
Qual é a finalidade de nós estudarmos a soberania? O nosso coração encontrar descanso e segurança na pessoa dele. Vamos mais. Êxodo 9. Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 9. Versículo 23. Diz assim: E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuvas de pedra. Querido, Deus é tão peculiar que ele ainda diz assim: naquele lugar não pode chover pedra. A terra de Gósen é onde estavam os filhos de Israel. Ou seja, as pragas eram para os egípcios, não para os israelitas. Deus fez essa distinção. Quem é que controla o trovão? Deus. Em São Paulo, nós tivemos ano passado um treinador que foi atingido por um raio. Isso é uma coisa raríssima de acontecer. Quem desfere os raios? Quem governa todas as coisas? Aí eu te pergunto, e se esse treinador fosse seu filho? Se o seu filho estivesse treinando com ele e um raio caísse na cabeça do seu filho, ou na cabeça do meu filho, queridos, quem governa todas as coisas? Deus. Ou nós descansamos numa soberania amorosa, gentil e cuidadosa, ou dá desespero nas nossas vidas. Agora, olha como é que ele governa. Vamos ver mais alguns exemplos de como ele governa a matéria inanimada. E quando o fogo e enxofre desceram sobre Sodoma e Gomorra? Só desceu quando Noé saiu. Mediante a ordem de quem? De Deus Pai, porque Deus Pai estava julgando Sodoma e Gomorra. E quando as águas do Mar Vermelho se abriram, cerca de 38 quilômetros, e quando elas fecharam, quem é que governou aquilo? Abre, fecha. Quem que dá essa ordem? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E quando a terra foi aberta na rebelião de Coré, pastor Paulo citou esse texto em algumas mensagens atrás, e quando a terra foi aberta, lá na rebelião de Coré, pegou Coré, sua família, as tendas e tudo que ele possuía, e não atingiu mais nenhuma outra tenda lá perto. Queridos, quem que governou a terra para que a terra abrisse? Deus. E quando o sol voltou 10 graus para ajudar Ezequias naquela peleja? E quando a estrela de Belém guiou os magos? Quem governou a estrela, queridos? Quem determinou para a estrela o caminho que ela deveria seguir até a estrela parar em cima de onde estava o menino? E quando Jesus ordenou para o vento: acalma-te. Porque o nosso Deus é Deus e Senhor das coisas inanimadas. Tudo foi criado por Ele. Vejam Amós capítulo 4. Amós. Ou melhor, eu vou citar apenas e vocês vão ver depois. Eu gostaria que vocês vissem Salmo 147. Apenas anotem aí, quem está anotando. Salmo 147, do 15 ao 18, e depois Amós, do capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. Agora,
vai lá uma frasezinha. Ao nos queixarmos do clima, podemos estar nos queixando de Deus. Ao nos queixarmos do clima, podemos estar nos queixando de Deus. Porque é Ele quem governa toda a matéria inanimada. Vamos mais, eu quero abandonar o texto de Amós, que ele é um texto extenso, não vai dar tempo para nós. Deus governa as criaturas irracionais. Ou seja, todos os animais irracionais, é Deus quem governa. Vamos ver alguns exemplos disso. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Fala um pouquinho mais alto, Tony. Acabou na hora. Aliás, aqueles que com soberba desafiam Deus têm um caminho da morte perto de si. Basta a gente ver os Mamonas Assassinos, o Titanic e vai por aí afora. Quem com soberba desafia Deus, ele tem um caminho de morte na sua frente. Vamos mais, Gênesis 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, olha o termo, trouxe-os ao homem. Ou seja, foi o homem quem foi aos animais, ou foi Deus que, mediante uma ordem, trouxe os animais ao homem? Foi Deus quem os trouxe. Isso é um sinal do governo de Deus. Quer ver uma outra que nós costumamos não perceber? Gênesis capítulo 6, versículo 19 e 20. Deus falando para Noé: de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie, o que diz? Virão a ti. Ou seja, Noé não saiu caçando. Noé não saiu caçando. Deus ordenou que 2 de cada espécie viessem. E eles vieram. Veio o pato na frente e o leão atrás. Com uma bocada só, fazia o almoço. Mas ele não fez absolutamente nada. Porque a ordem de Deus é que 2 de cada espécie entrariam na frente. Queridos, que coisa impressionante. Ele governa as criaturas irracionais. O Egito produziu rãs. Vocês se lembram disso? As moscas que invadiram o Egito. Deus, quando feriu o gado de tumor, quando Deus enviou uma nuvem de gafanhotos sobre o Egito, ou seja, Deus governando o Egito. Deus governando as criaturas irracionais lá no Egito. Vocês se lembram, quando Davi assumiu o reinado, que a arca estava numa outra terra? Vocês se lembram que o povo, aliás, estou contando 2 histórias. Quando os filisteus pegaram a arca, veio sobre a terra dos filisteus maldição, porque a arca só podia ser tocada pelos sacerdotes. Então o que os filisteus fizeram? Eles se reuniram, os principais anciãos lá dos filisteus, e eles determinaram o seguinte: há tanta doença no nosso meio, só pode ser por causa da arca. Veio praga sobre nós. Os deuses dos israelitas estão sobre nós. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram uma junta de boi e eles colocaram
a arca naquela junta de boi. E eles largaram aquela junta de boi. E a junta de boi foi para onde? Para a nação de Israel. Queridos, como é que um ser irracional como o boi pode ir para o lugar correto? A não ser se for pela palavra daquele que criou o boi. Oh, queridos, Deus governando. Elias e os corvos. Quando Elias, ele dá aquela palavra, ele chega até Acabe e diz assim: Acabe, tão certo quanto vive o Senhor, a não ser pela minha palavra não haverá chuva em Israel. E ele deu no pé para Acabe não matar ele. E ali ele vai para o ribeiro do Zered. E lá no ribeiro do Zered, ele é sustentado por corvos que trazem alimento para ele. Queridos, quem é que governou o corvo? Claro que foi Deus. É Deus quem governa as criaturas irracionais. Vamos pensar mais. E quando a jumenta falou com Balaão? E quando as ursas atacaram aqueles 42 rapazinhos que zombaram da calvície de Eliseu? Eles zombaram do profeta. E uma ursa os encontrou no caminho. 42 rapazinhos. Aí vocês vão falar assim: meu Deus, o Vitor que diz assim. O Vitor é calvo, né? Quando ele estava ficando, hoje ele já não diz mais, mas quando ele estava ficando, a gente passava a mão na careca dele e ele dizia assim: olha as ursas. Não zomba do ungido do Senhor, olha as ursas. Aqueles meninos zombaram de Eliseu, zombaram de um profeta de forma indevida, e 2 ursas encontraram eles pelo caminho. E quando Daniel é jogado na cova, e os leões fecham a boca. E por que os leões abrem a boca? Quando Daniel é tirado e aqueles príncipes são jogados lá. Queridos, quem mandou fechar e quem mandou abrir a boca dos leões? Deus, porque Ele é o único que governa as criaturas irracionais. Jonas, na barriga do grande peixe. Por que só depois de 3 dias o peixe tem uma grande convulsão e não dá conta de Jonas? Precisa vomitar ele na praia. Jonas foi indigesto demais, inclusive para o grande peixe. Por que depois de 3 dias, representando Jesus no centro da terra? Por que não foram 2 ou não foram 4? Porque Deus determinou que com 3 dias o peixe iria expeli-lo. E Pedro, quando ele e Jesus são cobrados dos impostos, e Jesus responde assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pedro, vai pescar. Pedro pesca, abre o peixe, e tem lá uma moeda suficiente para o tributo de Pedro e de Jesus. Queridos, quem fez aquele peixe engolir uma moeda e estar naquele dia, naquele lugar? Oh, queridos, Deus governa as criaturas irracionais, porque Ele é o nosso Deus. Ele pode tudo. Aí é uma história pública para alguns de nós. Olinda, eu vou me permitir contar a história A Olinda e a Samara um dia pegaram uma criança para brincar, e brincaram, passaram a tarde com a criança, e quando foi devolver a criança, na casa daquela criança haviam cachorros. Quantos eram? 4? 3? 3 cachorros. E aqueles cachorros conseguiram atravessar o portão, e eles avançaram em cima da Olinda, e a Olinda só orava pedindo para poupar a Samara. E a Samara ficou paralisada, perto dos cachorros, e os cachorros não a atacaram. Aí eu pergunto para vocês: quem fechou a boca do cachorro com relação a Samara? Quem foi, queridos? Amém? Amém? Quem abriu a boca do cachorro com relação a Olinda? Quem, meus irmãos? Ah, bom! Porque ou nós cremos que Deus livra,
Ou nós não cremos. Deus livrou? Claro que livrou. E Deus também trouxe dor? Claro que trouxe dor, porque Ele é um Pai soberano, gentil e amoroso, que sabe tudo aquilo que faz conosco. Então, quando você enfrenta uma situação dessa, se nós não temos consciência do governo de Deus, bate desespero. Aí a gente começa a achar que foi porque o diabo fez isso, fez aquilo, foi porque alguém rogou praga disso ou daquilo, foi porque alguém fez um trabalho disso ou daquilo. Queridos, já já nós vamos estudar a soberania de Deus com os anjos. Aí nós vamos ver um pouquinho qual é a ação dos anjos diante da soberania de Deus. Deus governa todas as coisas segundo a sua boa mão. Tudo. Vamos mais. E com relação aos filhos dos homens? Com relação aos homens, Deus governa? Claro que governa. Nós vamos ver apenas o aspecto geral deste governo. Ou Deus governa o homem, ou ele é governado pelo homem. Não há alternativa. Cada ação do mais degradado homem está inteiramente sob o controle de Deus. Cada ação do mais degradado homem está sob o controle de Deus. Queridos, é bom cair na mão de um torturador? A gente lê as histórias, nós não temos nem noção disso daí. Mas um torturador costuma ser uma pessoa degradada, uma pessoa má, uma raça terrível, porque ela impinge sofrimento sem um pingo de sentimento naquilo que está fazendo. Eu pergunto para vocês, os torturadores de Jesus eram governados por quem? Queridos, se feriram a cabeça, por que não vão ferir a mim e a você? Por que um torturador não está sujeito a alguma coisa dessa? Comigo ou com você? Como é que nós explicamos há um tempo atrás eu ouvi uma história, um homem, se não me engano, da Assembleia de Deus, uma família muito temente a Deus, com filhos pequenos. Esse homem em São Paulo, voltando de um culto com um violão, um ladrão o aborda, ele entrega tudo, evangeliza o cara e o cara o mata. Eu te pergunto, um homem degradado como esse, estava ou não sob o governo de Deus? Estava, porque Deus sabia o que estava acontecendo. Vamos mais longe. Também uma história verídica. Isso a gente vê. Eu não sou fã de Cidade Alerta não, viu? Mas eu ouço tanto na clínica que a gente vai aprendendo as histórias. Como é que a gente explica uma mulher temente a Deus com uma criancinha de colo que vai até um banco e este banco é assaltado? E porque a criança começa a chorar, o bandido mata os dois. Os dois temem a Deus. Aí eu pergunto, está ou não sob o governo de Deus? Queridos, o único que dá vida e que dá morte é Deus. Ou descansamos numa soberania que nos olha, nos assiste, cuida de nós, ou simplesmente bate desespero em nós. Homens degradados estão sob o governo de Deus. Estão sob o inteiro controle de Deus. Enquanto o homem age, cumpre as secretas determinações do Altíssimo. Enquanto o ser humano age, ele está cumprindo as determinações que o Altíssimo já construiu. O homem não sabe que ele é governado. Não é ele quem governa, é ele quem é governado. Vou dar para vocês um exemplo. Deus vira para a nação de Israel, na boca de Isaías,
E diz assim: porque eu levantarei a Ciro, um homem que não me conhece, e ele resgatará a nação de Israel do cativeiro. Queridos, uma profecia dada 400 e tantos anos antes. Ciro é levantado como rei mais tarde, é um homem ímpio que não o conhece, Isaías 44 e 45, e Ciro, um ímpio, dá carta de libertação para o povo hebreu, para os israelitas. Por quê, queridos? Porque quem estabelece rei é Deus. E Deus usa mesmo o ímpio para determinar as coisas que Ele quer. Paulo, quando ele está diante dos atenienses, ele diz assim: em Deus nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Só que prestem atenção, Paulo estava falando para ímpios. E para os ímpios Deus diz assim: em Cristo nós todos nos movemos, nós existimos, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Ou seja, mesmo o ímpio está sob o controle e sob o governo de Deus. Ele resistiu. E por que ele resistiu? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Isso é ensino claríssimo na Bíblia, não dá para discutir esse ensino. Deus endureceu o coração dele, porque o ímpio também está sob o governo de Deus. Vamos mais. Daniel 5:23. Daniel, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, o finalzinho do versículo que eu quero. Bom, vamos pegar o início. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Queridos, era para o rei Belsazar que Daniel estava dando esta palavra. A Deus, em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos. Ou seja, o caminho de Belsazar estava diante de Deus. Ele sabia o que estava fazendo. Vocês não precisam abrir, eu vou citando. Provérbios 16:1. Aliás, esse precisa, porque esse tem que estar decorado. Provérbios 16:1. Vejam lá. O que é que diz a Escritura? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do... Ou seja, os homens traçam os planos, mas a resposta vem de Deus, sempre. Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vejam, Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem,
mas o desígnio do Senhor permanecerá. Aí eu pergunto para você, alguém do mundo quer fazer mal para você? Uma pessoa do mundo quer te fazer mal. Não gostou de você, atravessou com a tua cara, e essa pessoa a todo custo quer te fazer mal. Olha o versículo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio de quem que permanece? Se o Senhor não quer que aquela pessoa seja usada na tua vida, aquela pessoa vai intentar contra você? Claro que não, queridos. É óbvio que não. Ele não vai intentar, porque o que permanece não é o propósito do homem. O que permanece é o desígnio de Deus. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o que permanece é o desígnio do Senhor. Gente, que descanso isso dá. Há um tempo atrás, um líder de uma determinada igreja aqui em Maringá, havia uma pessoa ímpia da cidade que não gostava dele, e quando houve um problema de um irmão, de um líder da cidade que tropeçou na área sexual e caiu, esse ímpio falou assim, aquele caiu, então só falta fulano agora. E aí conversando com esse fulano, eu conversando com ele, esse versículo ressalta. Os homens podem intentar o mal, mas o que permanece é o desígnio do Senhor. Ninguém pode nos tocar, porque o que permanece é o desígnio do Senhor. Porque Jesus não morreu antes? Porque ninguém poderia tocá-lo, porque o desígnio da morte dele era para 3 anos e meio, não era para antes. Quantas vezes tentaram matar Jesus? Desde o primeiro sermão, tentaram matar Jesus quando ele estava pregando em Nazaré. Levaram ele até o alto de um lugar para jogarem ele desfiladeiro abaixo. E Jesus atravessou a multidão. Eu imagino que só olhando, ele atravessa a multidão e ninguém fez nada com Jesus. Por quê? Porque a morte de Jesus se daria na cruz e 3 anos e meio depois. Gente, o homem traça os planos contra mim e contra você, mas o que permanece é o desígnio do Senhor. Ninguém é maior que o desígnio dele. Amém? Amém. Vamos mais. Vocês querem ver um texto interessante a respeito disso? Vocês se lembram do rico insensato? Puxa vida, olha os meus celeiros. O que eu vou fazer na vida? Já tenho tudo. Farei o seguinte: destruirei os meus celeiros e vou construí-los maiores ainda. Vou beber, comer e me regalar. E aí o texto diz o quê? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem a oferecer? Porque muitos propósitos há no coração do homem, mas o que permanece é o desígnio do Senhor, sempre. Vejam Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quem que nós podemos estabelecer aqui como rei? Um chefe pode ser um rei? Pode. No sentido de autoridade. Um líder eclesiástico pode ser um rei? Pode. O marido pode ser um rei? Pode. A Bíblia está dizendo o quê? Que o coração do rei está na mão do Senhor, e este inclina do jeito que ele quer. Oh, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Por que que os irmãos, os homens piedosos do 1º e do 2º século, quando eram perseguidos, porque muitos deles não fugiam? Não fugiam. Alguns podiam fugir. Por que que muitos não fugiam? Porque eles tinham uma fé mais elevada, sabendo que o rei poderia determinar matá-los, mas que a única coisa que aconteceria seria a determinação do Senhor.
Se Deus queria levá-los, amém. Se Deus não quisesse levá-los, de alguma forma o rei cancelaria ou frustraria aquilo. Agora não abram, só anotem a referência, Jó 23:3. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso ele fará. Salmo 33:11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. A gente está aí, Provérbios 21:30, versículo 30. Vejam o que é que diz. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o... Ninguém tem conselho contra o Senhor, porque o que Ele determina, Ele faz. Não abram, Isaías 14:27, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o pode invalidar? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Queridos, se Deus determinar algo para você, Ele o faz. Ele o faz. Seja de bom, seja de bom. Vocês entenderam? Ou eu preciso repetir? Se Deus determinar algo para mim e para você, Ele o faz. Seja de bom, ou seja de bom. Por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle nunca é ruim. Na gente dá um comichão. Porque a gente tem dificuldade de aceitar a vontade dEle. Mas isso não muda o fato de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Vamos mais. As ações do homem, ações boas e más, são governadas pelo Senhor. Por exemplo, quando Nimrod construiu a Torre de Babel, quem deu permissão? Uma ação má, mas Deus deu a permissão. Quando Jacó se torna o herdeiro e não Esaú, o primogênito, quem fez isso? Deus. Quando os irmãos de José foram destruí-lo, quem fez isso? Quem permitiu aquilo? Queridos, quem permitiu? Um ato má, prestem atenção. Deus nunca gera o pecado. Deus nunca gera o pecado, porque a essência dele é santa. Mas Deus pode permitir que pessoas pequem, e Deus pode usar o pecado dos outros contra nós. Deus pode fazer isso. Os irmãos de José pecaram contra ele, mas Deus usou aquilo em benefício da vida de José. Porque Deus é assim. Quando Balaque pagou o profeta, quando Amã erigiu a forca as mulheres, lembram o ano passado, estudando o livro de Esther, quando Amã erigiu a forca para destruir, para enforcar a Mordecai, quem foi enforcado depois naquela forca? O próprio Amã. Ele morreu no símbolo da maldade dele. Deus fez isso, permitiu aquilo, certo? É ridículo que um caco de barro queira contender com o Todo-Poderoso. É ridículo que um caco de barro queira contender com o Todo-Poderoso. Este é o nosso Deus. A Ele devemos adoração. Amém? Salmo 2, para fecharmos isso. Salmo 2 é um salmo conhecido, um salmo missionário. Ele já foi falado muitas vezes aqui na igreja. Diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes
conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habitas no céu. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ri-se aquele que habita no céu. Por quê? Porque o que um caco de barro pode fazer contra o Todo-Poderoso? Oh, queridos, somos pó, mas Ele é o Todo-Poderoso. Nós voltaremos ao pó, mas Ele era, é e sempre será. Amém? Para nós terminarmos, Deus governa os anjos, bons e maus. Deus governa os anjos. Os anjos são servos de Deus, mensageiros e instrumentos do Senhor. Eles cumprem as ordens do Senhor. Para isso, eles foram criados. Vocês se lembram do anjo na eira de Ornã? Vocês se lembram quando Davi levantou o censo de Israel? E Deus falou assim para Davi: Davi, escolhe 3 coisas. Ou você vai passar 3 meses na mão de seus inimigos, ou você vai passar... Não, ou você vai passar 3 anos na mão dos seus inimigos, ou você vai ter 3 dias. Não. Eram 3 anos, 3 meses e 3 dias. 3 anos com fome, 3 meses nos inimigos e 3 dias na mão do Senhor. Davi diz assim: caia eu na mão do Senhor, mas não caia eu na mão dos homens, porque o Senhor é misericordioso. Davi era um negociante tanto. Pediu para cair na mão do Senhor, e o Senhor mandou o anjo da morte, por causa do pecado de Davi. 70.000 homens caíram em Jerusalém. Queridos, isso é uma pancada sobre nós líderes. Porque quando um líder peca, quem morre é o povo. Quando um líder peca, quem morre é o povo. Porque o povo depende do líder. O povo depende do líder. Veio o anjo, e aí Davi está orando e dizendo: Senhor, fui eu quem pequei. Ele levanta os olhos e ele vê um anjo na eira de Ornã, o Jebuseu. E Deus vira para o anjo nesse momento. Davi diz assim: meu Deus, meu Deus. E Deus diz assim: anjo, para, detém a tua mão. E a espada do anjo é guardada naquele momento. Queridos, quem usou o anjo? Quem governa os anjos? Ainda que seja um anjo de julgamento. Que mais? Abram em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, versículo 11. Versículo 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. O primeiro controle remoto da Escritura. Se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Queridos, o anjo foi abrindo as grades, e o anjo fechou os olhos dos sentinelas. Muito possivelmente, eles podiam estar dormindo, não é verdade? A gente imagina que não. O anjo cegou os sentinelas. Como é que o irmão André me entra na União Soviética com um Vox de Bíblia na cara do guarda, não estava escondido, e o guarda não enxerga nada? Porque o anjo do Senhor vedou os olhos daquele guarda.
porque o Senhor determinou que assim o fosse. Queridos, Deus governa os anjos. Apocalipse 22, versículo 6. Apocalipse 22, versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem que enviou o anjo? Deus, o Senhor. Mateus, capítulo 13, versículo 41. Treze, 41, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Mateus 24, 31. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem manda os anjos? Agora, e os anjos maus? O que a Bíblia diz dos anjos maus? Colossenses, capítulo 1. Diz assim, versículo 13: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, está falando de Jesus. Pois nele, em Jesus, foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. O que é principado e potestade? Espíritos maus, anjos caídos, esquece espíritos maus, anjos caídos. Tudo foi criado por meio dele e para... Então, um anjo caído foi criado por meio de Jesus e para Jesus. A Bíblia está dizendo isso. Nada fugiu ao controle dele. Imaginemos que 1/3 do céu caiu. Vocês acham que Deus foi pego de surpresa? O que eu faço? Que isso, gente? Deus sabia daquilo. Aliás, ele criou os principados e potestades. Então, muito possivelmente, ele cria, sabendo o que está criando. Vejam, capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que a Bíblia está ensinando? Quem governa os principados e potestades? Jesus, especificamente Jesus. Agora, vai lá algumas referências. Juízes, vamos lá para o Velho Testamento. Queridos, isso daqui não se propõe ser um estudo sobre anjos. Se você quer estudar sobre anjos, eu te sugiro você ler o livro Anjos, do Billy Graham. Você não vai encontrar esse livro para comprar. Eu tenho ele em casa, eu te empresto numa condição de você me devolver com 1 hora. Você vai, faz uma xeroca e devolve. Foi um trocadilho, né?
Você vai, faz uma xerox e me devolve. Eu só empresto o livro hoje nessa condição. Certo? A biblioteca da UEM tem, olha lá. Vai lá, se cadastra. Juízes, capítulo 9, versículo 23. A palavra de Deus diz assim. Versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Aí eu pergunto, um anjo bom pode gerar aversão? É claro que Deus usou um anjo mau, que é próprio da natureza do anjo mau. Suscitou Deus um espírito de aversão. Vamos mais. 1 Reis 22. 1 Reis 22, 23. Primeira Reis 22, 23. Eis que o Senhor... 1 Reis 22, 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Quem pôs o espírito mentiroso? O Senhor. Vejam 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, 14. Falando de Saul agora. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Queridos, aí eu pergunto, esse espírito maligno era da parte de quem? Do espírito do Senhor. Ou seja, quem governa os anjos maus? O Senhor governa os anjos maus. Aqui nós podemos nos lembrar. Tem mais 2 coisas, rapidinho eu termino. Tem 2 coisas que nós precisamos considerar. Satanás com Jó. Ou seja, Satanás só pôde tocar Jó dentro da permissão do Senhor. Toca no que ele tem. Satanás tocou nos bens e nos filhos. Toca na saúde dele, mas não toque na vida. Tocou na saúde, mas não tocou na vida. Por quê? Porque quem governa Satanás na vida do Filho de Deus é Deus. É o único que governa Satanás na vida de um crente. E aí, para nós encerrarmos, 1 João, capítulo 5... Certo. Satanás veio. Deus deu a ele essa liberdade. Vejam 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele em letra maiúscula que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe... Ou seja, aquele está em letra maiúscula, ou seja, aquele é Jesus. Quem que nasceu de Deus em letra maiúscula? Então por que o maligno não pode tocar um filho de Deus? Sem a permissão de Deus. Porque quem habita em nós? Então ele está ao derredor. Isso é uma verdade. Mas ele não pode nos tocar. E aqui vai uma palavrinha especial, uma coisa conversada entre eu e o pastor Paulo há um tempo atrás. Algumas irmãs, especialmente às vezes, ficam angustiadas porque elas têm a impressão de que Satanás as prende, de que um demônio as amarram,
não as deixam falar, não as deixam respirar, não as deixam pensar. Queridos, independente do que você sente, o que a palavra diz? Que o maligno não lhe toca. Isso costuma acontecer, especialmente quando essas pessoas estão dormindo. Isso tem uma explicação neurológica. Há um distúrbio ligado ao sono. Fugiu o nome. Paralisia do sono. É uma sensação que a gente tem, em que a gente quer sair do sono e não conseguir. A gente não mexe, tem a sensação que não respira, que não vai sair. Isto é confundido. Algumas vezes, algumas pessoas confundem isso com uma ação maligna. É o diabo, não te deixando se movimentar, não te deixando orar, não te deixando falar. Queridos, a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Fora da permissão de Deus, ele não nos toca. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.